Hebreus 3, versículos 12 e 13, diz assim: Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente a cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Hebreus continua falando e enfatizando a superioridade da obra de Cristo perante a antiga aliança. A nova aliança, como ela é muito mais superior, como ela é muito mais efetiva do que a aliança anterior. E o nosso texto hoje se orbita ali em torno dos versículos iniciais do capítulo 3 de Hebreus, até o 15, mais ou menos. E esse texto é o nosso texto básico, texto, digamos assim, mais focado, que fala do assunto da nossa lição. Não só da superioridade da obra de Cristo, mas como a questão da incredulidade. Aquela coisa que você acredita e parece que você começa a pensar em vez de viver e começa, às vezes, a se tornar incrédulo. Isso não é novo. O nosso autor, aos Hebreus, vai usar o exemplo do povo lá no deserto com Moisés, né? E a gente vê que as coisas relativas ao ser humano são cíclicas, elas voltam, né? Então aquele povo lá no deserto teve momentos de incredulidade e isso trouxe grandes consequências para o povo que estava no deserto, e acaba trazendo consequências e marcas para as outras gerações. Por isso a gente precisa perseverar na fé em Cristo e aprender com os exemplos negativos dos outros. No nosso caso, o exemplo negativo apontado aqui é o exemplo negativo dos israelitas no deserto, pela incredulidade que tiveram, com a facilidade que tiveram de esquecer tão rapidamente coisas tão maravilhosas, coisas tão diferentes, coisas tão gigantescas que Deus havia feito com eles. Não só de lhes tirar do Egito, liderado por uma pessoa, isso até tem cara de ser uma coisa humana, mas a forma como isso foi feito, né? Ser liderado por alguém e promover uma campanha militar, tudo bem, a gente tem exemplos disso, mas como Moisés tirou o povo do Egito? Pela ação de Deus, pelas 10 pragas, e depois Moisés vai e sendo perseguido, o povo sendo perseguido no deserto, e Deus coloca uma coluna de fogo à noite, uma coluna de nuvem de dia. Depois o povo atravessa o Mar Vermelho a pés enxutos, e o Faraó e seu exército, seus carros são destruídos no Mar Vermelho pelo mesmo lugar onde o povo de Deus desarmado passa a pés enxutos, e com outras tantas maravilhas que Deus faz e vai fazer, e o povo se torna incrédulo, né? E essa incredulidade acaba afetando outras gerações. Ali no caso do deserto passaram 40 anos esperando aquela geração morrer, só Josué e Caleb entraram na terra prometida, porque eles foram fiéis. Nas lições anteriores, nos capítulos anteriores, a gente viu algumas coisas aqui, como não devemos ser negligentes com a salvação, com tão grande salvação, a obra feita por Cristo, uma obra tão grande, e muitas vezes a gente deixa ela de lado, não dá a devida importância, né? Aprendemos também sobre a empatia de Cristo, empatia de Deus com o gênero humano, porque mediante Cristo, através de Cristo, Deus se fez carne, habitou entre nós e viveu as nossas dores e sentiu os nossos problemas. Então empatia com o gênero humano, e suportou as nossas dores na mesma condição e sem pecar.
coisa que a gente não consegue fazer, né? E por ele, nele, somos chamados família de Deus e passamos a ser reconhecidos e passamos a pertencer a um reino celestial. E aí a ideia desse capítulo e dessa lição vem refletir novamente e mais enfaticamente sobre a superioridade da obra de Cristo perante a antiga aliança, o perigo da incredulidade e a importância de testemunhar a nossa fé para as outras gerações. O que eu estou deixando para as outras gerações? O que a outra geração vai falar de mim? Eu era um homem de fé, não era um homem de fé, né? O que eu mostrei? O que a nossa geração de forma geral, o que essa geração vai deixar de legado histórico na história da igreja para as próximas gerações? Né? E por fim mostraremos que a nossa peregrinação, nossa vida não deve desencorajar a nossa fé em Jesus. Precisamos ter muita atenção a isso. Precisamos ter atenção com as coisas do dia a dia. Eu não sei, mas a gente tem um jeitão de tentar resolver as coisas por nós mesmos. Essa semana a minha esposa havia perdido algo em casa, uma peça de uma cliente, e ela orando a Deus para que encontrasse, e ao mesmo tempo ligou para a cliente: não, eu compro outra para você. Eu falei: olha, peraí, se você vai comprar, você não precisa que Deus resolva, né? Você já está colocando a sua solução na frente, né? Então vamos aguardar a solução de Deus. Isso é normal do ser humano, a gente tem esse negócio de querer pular à frente e resolver as coisas para Deus, né? E acaba que quando a gente faz isso, muitas vezes a gente como se tirasse o espaço de Deus agir, né? E aí acabou que ela se acalmou, oramos de novo e a peça apareceu, estava enfiada num canto ali que não era para estar enfiado, mas apareceu, né? E essa é a questão, né? Quantas vezes nós, ao invés de confiarmos em Deus, nós acabamos fazendo ou tentando resolver o problema pelas nossas próprias forças. Muitas vezes até conseguimos, muitas vezes damos as nossas soluções, mas só que essas soluções não são necessariamente a vontade de Deus. E outra coisa, muitas vezes a gente gasta muita energia para dar a solução com as nossas próprias forças. Portanto, confiar em Deus é sempre melhor. Claro, muitas vezes eu vou ter que agir, é confiar, né? Oração, é orar, mas tem a ação da oração. Eu vou ter que agir, claro, evidente, mas a gente precisa ter essa noção do que fazer e o que não fazer. E se a gente começa a resolver muito as coisas por nós mesmos, se eu resolvo tudo na minha força, isso parece que eu não preciso de fé, eu não preciso de confiança, porque a coisa já está... eu já estou resolvendo sozinho, então para que eu preciso confiar em alguém? Não é preciso entregar o problema a alguém. Entrega é um negócio complicado. Você pede para alguém resolver algo para você, mas às vezes você fica, olha, será que ele vai resolver mesmo? Será que ele vai dar um jeito nisso, desse jeito? Ou será que ele vai ser daquele? Será que ele vai resolver do jeito que eu quero? Ou será que ele não vai resolver do jeito que eu quero? Quando entregamos um problema a Deus, precisamos confiar nele, na resposta dele e na forma como ele vai fazer. E o versículo que lemos, o versículo 13, fala durante o tempo que se chama hoje. A gente deve confiar e exortar mutuamente uns aos outros no tempo que se chama hoje. É uma ação que devemos fazer o tempo todo no presente e cuidar para que isso funcione assim, ok? Bom, essa é a lição de número 3 da revista Palavra e Vida, edição número 83. A revista Palavra e Vida é editada pela Convenção Batista Fluminense, está disponível no site batistasfluminense.org.br. Você acessa lá, pode acessar lá e baixar essa revista em
PDF, você acompanha as lições aqui no canal, usa na sua igreja, ou faz como desejar, ok? Essa revista, de número 83, tem por tema a centralidade de Cristo. Estamos estudando o livro de Hebreus, e essa revista foi escrita pelo pastor Alonso Colares. Lição de número 3, título No Tempo que se chama Hoje, baseado então nesses dois versículos de Hebreus 3, de 12 a 13, na realidade esse é o texto base, ele vai abordar uma parte maior do texto. Bom, o primeiro tópico vem falando sobre o relacionamento de Moisés e Jesus. Não que os dois se relacionando, mas falando dos dois personagens. E o primeiro tópico fala do versículo 1 até o versículo 11 do capítulo 3. E o texto diz assim, o título, Cristo é superior a Moisés, o perigo da incredulidade e da desobediência. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés, em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual somos nós, Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual somos nós se guardarmos firmes até ao fim a ousadia e a exultação da esperança. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso, me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Ok? Esses são então os primeiros 11 versículos. E ele começa falando aqui de uma vocação celestial, não só de vocação celestial, mas falando de todos nós nos tornarmos participantes da vocação celestial. O que ele quer dizer ali? A obra de Cristo. Por meio da obra de Cristo, pelo sacrifício de Cristo na cruz, somos feitos filhos de Deus por adoção e passamos a nos tornar cidadãos do reino de Deus, ok? E aí eu preciso ter cuidado, eu preciso seguir com firmeza em obediência. E o autor da carta aos Hebreus usa duas expressões que são carregadas de significado. Ele usa a expressão apóstolo e sumo sacerdote, já no versículo 1, né? Considerar atentamente o apóstolo, com letra maiúscula, e o sumo sacerdote, com letra maiúscula, da nossa confissão de Jesus. Então, ele está atribuindo duas características a Jesus no texto. Não é ele que atribui a Deus, né? Mas ele está ressaltando duas características a Jesus. Apóstolo e sumo sacerdote são carregados de significados, ok? Apóstolo, a gente já comentou em lições anteriores, quando falávamos de Paulo, apóstolo de Cristo, o apóstolos, né, do grego ali. Essa função, essa palavra já existia antes dos apóstolos, né? E era uma função que a igreja de Jerusalém usava com relação aos
judeus que viviam fora de Jerusalém. Isso antes de Cristo já era assim. E naqueles tempos, a igreja de Jerusalém, entendendo que nem todos conseguiriam vir a Jerusalém para sacrificar e fazer todas as coisas que a Torá falava, a igreja de Jerusalém mandava um sacerdote até as sinagogas de todas as outras terras. E esse sacerdote era um enviado, né? E para ir lá ver como as coisas estavam sendo feitas, recolher as ofertas, fazer as retificações necessárias, né? E vir de volta com o relatório. Este enviado, a palavra usada para isso aí era apóstolo. Então, o apóstolo era o enviado da igreja de Jerusalém até a sinagoga, as sinagogas dos diversos territórios, para cumprir essa missão. Quando Paulo diz que ele é apóstolo de Cristo, ele está dizendo isso, que ele é enviado de Cristo, porque Cristo apareceu para ele na estrada de Damasco e falou pessoalmente com ele, ok? Falou através de uma visão com ele, mas falou de forma audível, né? Então o apóstolo é o enviado. Então quando ele fala que Jesus é apóstolo, ele está dizendo que ele é enviado de Deus, que ele esteve aqui como enviado de Deus. Ele não veio e fez o que quis, né? O Pai o enviou aqui. E quando ele fala de sumo sacerdote, ele está falando de uma outra função. Naquele tempo, no tempo da Torá, antes de Cristo, o povo precisava oferecer sacrifícios para perdão de pecados. O sacrifício era entregue no templo, o judeu, o ofertante, colocava a sua mão sobre a cabeça do animal e como se ele orasse, confessando seus pecados e transferindo ao animal toda a culpa e pesar dos seus pecados. Esse animal era sacrificado, mas ele era sacrificado e levado ao Santo dos Santos, o local onde ficava a Arca da Aliança, e só uma pessoa entrava lá. A Arca da Aliança representava a presença de Deus. E o Santo dos Santos tinha uma cortina que separava o Santíssimo, Santo dos Santos dos lugares santos, e só um entrava lá com esta oferta. Era o sumo sacerdote, era o principal, né? Sorteado entre o povo e que tinha que estar totalmente sem pecado, sem mancha, usava vestes sacerdotais com pedras preciosas, com guizos, e ia com uma corda amarrada, de tal maneira que se ele parasse de se mexer, o povo dava uma puxadinha ali, porque ele poderia morrer lá dentro se estivesse em pecado. E aí o povo o puxaria, né? Os outros sacerdotes o puxariam para fora. Então esse sumo sacerdote é aquele que fazia a função de intermediador entre o povo e Deus. Havia duas funções que faziam intermédio: o profeta, que trazia a palavra de Deus para o povo, e o sacerdote, que levava as ofertas do povo a Deus. E quando o autor aos Hebreus vem falando então que Cristo é o sumo sacerdote, ele está atribuindo a Jesus esse papel, essa imagem, esta função. Não ele está atribuindo, mas ele está declarando que Jesus tem esta função, que antigamente era do sumo sacerdote, né? De mediar, de estar intermédio entre Deus e os homens, tá certo? Ele nos conduz ao Pai. Então quando ele fala que Jesus, considerado atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, ele está dizendo, em outras palavras, que Jesus é o enviado de Deus dentro da nossa confissão, daquilo que nós confessamos da nossa fé, e ele é o sumo sacerdote, é o intermediador entre o homem e Deus, nesse sentido, tá certo? Então ele vai alertar que Jesus tem essas duas funções. E daqui a pouquinho ele vai começar a falar de Moisés. Moisés não tinha todas essas funções, né? Tanto é que Moisés era líder do povo, mas ele colocou Arão como sumo sacerdote, por ordem de Deus. Ok?
Então a gente precisa ter atenção, né? A grandiosidade e fidelidade da obra de Cristo, ok? E aí esses títulos, essas passagens, esses dois termos, né? Apóstolo e sumo sacerdote, mostram uma aliança sendo cumprida de uma forma mais excelente. Ele começa, na sequência do texto, a falar de Moisés, fazendo referência à antiga aliança. Moisés, lá, Êxodo 24, versículo 8, então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas essas palavras. Sim, Moisés subiu ao monte, recebeu os mandamentos de Deus, né, e fazia um certo intermédio, né, entre o povo e Deus, não para perdão dos pecados, mas para falar com Deus, ok? E Moisés fez isso porque Deus mandou. Moisés fez isso porque ele recebeu ordem a partir de Deus. E ele foi obediente, apesar, né, quando a gente vê ali no início de Êxodo, Moisés rateando pra caramba, mas porque eu não posso, não sei, não consigo, né? Ele rateou pra caramba, mas no final ele obedeceu. E estabeleceu essa aliança antiga de Deus com o povo. Mas Jesus é superior, porque Jesus ele vem ele mesmo como mediador e ele mesmo estabelecer uma nova aliança com Deus. Até mesmo porque Moisés era um enviado de Deus. Ele foi comissionado por Deus, por assim dizer, para cumprir aquela missão e cumprir aquela tarefa. Jesus era o próprio Deus, Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, que veio e ele mesmo serviu de mediador entre Deus e o homem, ok? E aí o nosso autor aos Hebreus vem falando dessa situação com a ideia de casa, né? Casa aqui não é a construção, casa aqui como construção vai ficar um pouquinho mais limitado, mas quando a gente ouve falar como casa, como uma grande família, a casa de Davi, né? De vez em quando a gente vê alguns filmes que falam de reinados e de reis, né? E aí fala a casa de fulano, a casa, como se fosse a casa da família fulana, a família fulano, né? E aqui ele está falando da casa de Israel, mas a casa de Deus, a família de Deus, né? E aí aparece esse termo, logo no versículo 3, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Ou seja, o autor aos Hebreus está dizendo que tanto Jesus como Moisés foram constituídos por Deus. Jesus como apóstolo e sumo sacerdote, Moisés como um líder, mas ele era um mordomo, um líder, um servo, instituído por Deus, né? E foi fiel à casa de Deus, à família de Deus. E logo em seguida ele fala: Jesus todavia tem sido considerado digno de maior glória do que Moisés. Quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Então, se Moisés era um servo fiel, né, que a partir do momento que ele entendeu e abraçou, incorporou e sei lá, e começou a cumprir o chamado que Deus colocou, a missão que Deus colocou, ele passou a ser um servo que se colocou para ajudar o povo mediante Deus e cumpriu a vontade de Deus, ok? Só que ele era um servo de Deus. E aí ele está falando que Jesus é maior e mais digno de glória que Moisés. Não é que a obra que Moisés fez, o trabalho de Moisés não tem valor. Tem valor, mas quem estabeleceu a casa de Deus foi Deus. E Jesus era filho de Deus, o Deus encarnado. Então ele era maior do que Moisés, ok?
servo Moisés, servo fiel, bom mordomo, obedece às ordens do seu senhor, excelente administrador. Mas Jesus é o próprio dono da casa, ele mesmo que a estabeleceu, né? Então, o mordomo, por melhor que ele seja, o servo, por melhor que ele seja, nunca vai chegar ao status do dono, né? Porque um é o dono e o outro é um mordomo, ok? Então veja que o autor aos Hebreus está tentando traçar ali um paralelo. Algo que era muito importante para eles era a pessoa de Moisés, porque em todo o Velho Testamento, até Jesus, e até nesse período ainda tem judeus, período depois que Jesus veio, ainda tem judeus que continuam cumprindo a Torá, e quem é a grande pessoa ali, o grande personagem que estabeleceu tudo, foi Moisés. Tudo bem, teve os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, teve todos os patriarcas lá atrás, ok? Mas Moisés foi aquele que arrebanhou o povo mediante a ordem de Deus e missão de Deus, arrebanhou o povo do Egito, trouxe e começou ele iria levar para tomar a terra de Canaã, mas o povo acabou morrendo no Egito, né, pela sua incredulidade. Então, vamos ver aqui uma lição a respeito da fidelidade a Deus. A vida de Moisés foi uma vida de fidelidade a Deus, claro, com limitações da sua humanidade. Ele acabou pecando, Deus mandou tocar na pedra para que saísse água, mas o povo estava reclamando muito, reclamando demais, e ele acaba batendo na pedra. E no que ele bate na pedra, Deus fala para ele: olha, porque você me desobedeceu, esse teu desaforo vai te deixar de fora da terra prometida. Então veja que Moisés foi um excelente líder, mas ele errou, ele pecou, como nós também pecamos na nossa humanidade, né? E a fidelidade dele é uma prova inabalável da sua fé, né? Ele foi fiel a Deus em tudo, e isso quer dizer que ele teve fé, né? E as histórias de fé dos nossos irmãos, as histórias de fidelidade dos nossos irmãos, nos mostram a sua fé em Deus. E assim como Moisés, com suas limitações inerentes à condição humana, né? Outras pessoas vivem em fidelidade ao Senhor. Esse é o tempo que se chama hoje, e é nesse tempo que se chama hoje que o autor aos Hebreus vai dizer que nós precisamos viver a nossa fidelidade. Essa fidelidade que Moisés teve, nós precisamos viver hoje. E não esquecendo que a obra de Cristo é muito maior do que a obra de Jesus. Nosso segundo tópico vem falar do perigo da incredulidade. E aí a gente vai dos versículos 12 ao versículo 15, que são os seguintes, de 12 a 15. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provação. Ok? Então, nesse segundo tópico, o autor vai falar então vai evidenciar um pouquinho mais esse perigo da incredulidade, né? A fidelidade ao Senhor, agir de acordo com a vontade de Deus, é uma evidência da fé. A evidência é aquilo que mostra algo ali que deve existir, né? Quando a gente vê filmes de criminais, filmes de polícia, né, filmes de julgamento, você vê as evidências daquele crime, ou seja, coisas que apontam que aquela pessoa teria sido o autor daquele
crime, né? Mas evidência é isso, aquilo que mostra que existe. Então a fidelidade ao Senhor é uma evidência de fé. E a infidelidade a Deus, ou seja, fazer o que não é da vontade de Deus, não esperar a vontade de Deus, não fazer a sua vontade, acaba sendo uma evidência de incredulidade. Misericórdia, porque muitas vezes a gente age desse jeito, né? A gente pede a Deus, corre atrás e faz, a gente pede a Deus e se cansa de esperar, né? Não fica esperando a resposta de Deus. Antes que Deus responda, a gente dá a nossa própria resposta, né? E aí o autor da carta aos Hebreus vem reconhecer a importância de destacar essa verdade. E aí ele faz menção do Salmo 95, né? Verso 7 hoje. Ou se hoje ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião, nos mostrando que ao contrário daqueles que no passado recorrentemente resistiram a Moisés e ao Senhor, nós devemos ser submissos e obedientes à vontade de Deus. Então, o Salmo 95 vem trazendo essa lembrança da história do povo lá atrás, que quando Moisés dizia, não, Deus está mandando fazer isso, né? O povo era infiel. O povo não entrou na Terra Prometida, não sei se você lembra da história. Antes, eles entraram deserto adentro, Moisés foi e recebeu a lei, o povo já estava pecando, já estava fazendo ídolos, aí Moisés foi e corrigiu ali, fez o que tinha que fazer, eles continuaram a andar e dali, poucos meses depois, eles iriam começar a tomar a terra prometida. Aí alguém deu uma ideia a Moisés, manda 12 espias lá, ele, uma boa ideia, vamos ver como é que é a terra, fazer um levantamento para que a gente, Deus oriente, mas que a gente tenha uma noção do que é que tem que fazer, como é o inimigo, por onde a gente vai, enfim, Deus nos ilumina também quando a gente trabalha, né? Deus nos ajuda quando a gente trabalha. Então ele mandou 12 espias lá, um de cada tribo, para olhar a terra. E os 12 espias voltaram com os cachos de uva gigantescos, que mais de um tinha que trazer, e a terra era maravilhosa, os frutos eram sensacionais, mas 10 dos 12 espias alarmaram o povo. Olha, o povo é grande demais, é forte demais, é mau demais, e nós não vamos resistir. 2 deles, que foram Josué e Caleb, é que não, peraí, se a terra é muito boa, e se nós formos fiéis a Deus, Deus vai nos dar a terra prometida. E o povo foi com esses 10, né, e choramingou e chorou e reclamou de Deus. E aí Deus se enfureceu. E no que Deus se enfureceu, Deus falou, esse povo não vai entrar na terra prometida, não vai entrar no meu descanso. Eu já fiz coisas tão grandes, tão maravilhosas, e o povo continua a resistir, a agir com incredulidade. Né? Então essa questão da falta de fé nos mostra a incredulidade. Se a fé, se a fidelidade, se o agir de acordo com a vontade de Deus é uma evidência de fé, agir em desacordo com a vontade de Deus é uma evidência de falta de fé, de incredulidade, ok? E aí a carta aos Hebreus tem esse destaque, né? No tempo que se chama hoje, a gente precisa evidenciar para os irmãos o testemunho para a próxima geração de cristãos. Verso 12 do capítulo 3 nos exorta os irmãos a se animarem, né, uns aos outros. Ele chama aqui animar, né? O texto que eu li vai, ao contrário, exortai-vos mutuamente a cada dia durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Ou seja, ele fala para os irmãos exortar. Exortar não é brigar, é animar, né? Mas também lembrar uns aos outros. Nós precisamos ser lembrados das coisas, porque nós esquecemos com muita facilidade. Então, nós precisamos lembrar das coisas que Deus faz a nós. A gente precisa ouvir os outros dizendo das coisas que Deus faz a eles, né? Dos milagres e das conquistas e da forma como Deus age,
para que a gente se mantenha fiel. Por isso que é tão importante, tão legal ouvir os testemunhos dos nossos irmãos, né? Em todo o tempo, no tempo que se chama hoje, a gente precisa ouvir testemunhos de pessoas do passado que trilharam o caminho, não só da Bíblia, mas de outros missionários e de outros cristãos, outros crentes que tiveram experiências com Deus, sobretudo quando está fazendo a sua obra, né? E essa exortação uns dos outros deve nos fortalecer. Porque quando a gente está errando, quando a gente está sendo infiel a Deus, muitas vezes a gente não liga o desconfiômetro. Muita gente não percebe o que a gente está fazendo. A gente vai fazendo com uma naturalidade que Deus deve ficar irritadíssimo com a gente. Esse cara não está vendo o que ele está fazendo, né? Mas às vezes alguém chega pra gente e olha, vamos confiar em Deus, isso aqui tá errado, vamos fazer daquele jeito, e a gente ouve, né? Tem que ter jeito para falar também, senão a gente às vezes cria uma resistência por ouvir uma reprovação, ok? E aí a gente precisa servir, né, de testemunho para as próximas gerações, os nossos exemplos, a forma como Deus tem atendido as minhas orações, as coisas que Ele tem feito para mim precisam servir de testemunho para as próximas gerações. E a responsabilidade com isso é tão grande, né, que o autor coloca no tempo que se chama hoje, ou seja, é o tempo todo, partindo do presente. O que eu tenho testemunhado no tempo que se chama hoje, não no tempo que se chamou ontem, há muito tempo atrás, ou que vai ser amanhã, mas o que eu tenho feito hoje, o que eu tenho testemunhado de Deus hoje, que vai ficar ou que vai mostrar para a próxima geração. Nosso autor da revista aqui, o pastor Alonso Colares, chama atenção para uma coisa interessante. Uma coisa que é errada para uma geração, ela vai sendo tolerada numa outra e na outra já é acolhida. Os comportamentos de forma geral são assim, né? A forma de falar vai mudando. Um exemplo que eu lembro aqui, quando eu era criança, a mulher não entrava na igreja de calça comprida porque era uma coisa, era roupa de homem, ainda tinha esse estigma de roupa de homem, e até usando fora da igreja, em alguns casos ali, né, algumas igrejas era condenado. Na geração seguinte já se tornou uma coisa não tão assim, né? E agora já está normal. Estou dizendo que é certo ou que é errado, mas a mudança de comportamento que ocorre na nossa sociedade, assim como alguns instrumentos musicais que no passado não eram admitidos e hoje são, assim como estilos musicais, assim como comportamentos e várias outras coisas que vão mudando. E algumas dessas coisas, ou muitas dessas coisas, não tem nenhum problema. Mas quando uma delas é pecado, né, atenta contra Deus, atenta contra o corpo, que é o templo do Espírito Santo, e a gente começa a se tornar indiferente, a gente começa a tolerar o pecado, uma geração acham aquele pecado horrendo. A seguinte começa a tolerar. Cuidado, porque a próxima vai acabar admitindo, né? E isso vai se tornar um fator de insensibilidade, ok? Então a gente tem que ter cuidado com o que a gente comunica à próxima geração, relacionado a costumes, relacionado a estilos de vida, relacionado a aceitar pecado, ok? Isso a gente tem que ter extremo cuidado. Nossos filhos, netos, crianças, adolescentes, a nossa igreja olha o que a gente faz e copia o que a gente faz. Eu lembro até hoje, eu ainda tinha um Motorola V9, aquele pequenininho ainda de abrir, né? E naquele tempo já tinha uma Bíblia para o celular, era em Java, a gente baixava, colocava alguns aplicativos, dava para fazer muita coisa não, porque o celular travava. Mas tinha Bíblia para aquele celular. Eu achava um maior barato que eu baixei a Bíblia e coloquei ali. Na hora que ia ler a Bíblia, eu abria o celular e ia ler a Bíblia, quando todo mundo usava em papel. E aí começou a aparecer joguinhos também nos celulares, né? E aí os adolescentes ficavam mexendo no celular o culto todo, né? Aí alguém foi chamar a atenção e depois vieram me falar: pois é, mas o tio Saulo usa o celular no culto, né? Então veja que o que a gente faz
é copiado da pior maneira possível, e a gente tem que ter cuidado com estas coisas. Né? Não tinha nenhum problema eu ler a Bíblia no celular, como não tem problema hoje, mas será que a gente consegue de fato se concentrar no culto e aquilo não vira um fator de distração durante o culto? Né? Bom, feito essas considerações, a carta aos Hebreus então nos ensina a sermos participantes de Cristo, comprometidos pela fé da sua obra redentora, participante da obra, ok? Com comprometimento e com toda a congregação dos santos, que se torna o que forma o corpo de Cristo. E aí nós somos instados, nós somos estimulados a perseverar nos sofrimentos de Cristo, assim como ele perseverou e foi até a morte, e morte de cruz, né? Guardando firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos, como está ali no versículo 14. Né? E aí podemos perceber algo muito revelador nessa carta, que não existe caminhada cristã sem os testes da fé. Isso nos leva a parte 3, né, que vai falar o deserto e a prova da fé, versículos 16 a 19, que dizem assim: Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. A incredulidade aqui ficou patente nos testes ou nas provações que o povo começou a passar no deserto, né? Esses versículos finais do capítulo 3 nos mostram então o que aconteceu ali na peregrinação, a análise daquilo que aconteceu na peregrinação. O povo de Israel, logo depois que atravessou o Mar Vermelho, começou a reclamar com Josué. Ele não pedia comida, não falava da sede, mas reclamava, buzinava no ouvido de Moisés. Pior ainda, as cebolas do Egito, os melões do Egito, as frutas do Egito eram muito mais saborosas, né? E era para ser uma coisa transitória, rapidinho eles chegariam lá na terra prometida, mas eles estavam no deserto. E naquela aprovação do deserto, eles começaram a murmurar e começaram a ser infiéis a Deus. Foi Moisés subir para pegar a letra da lei, o povo já fez para si ídolos, o povo já começou a deixar Deus de lado. E o Salmo 95 continua sendo citado aqui pelo autor aos Hebreus, né? Como convite à adoração ao Senhor e reconhecimento pelos seus atos poderosos. Diferente da atitude rebelde e submissa da geração dos filhos de Israel que atravessaram o deserto. Então, olha, aprenda com os erros do passado. Os filhos de Israel foram infiéis, não tiveram fé em Deus, né? E acabaram murmurando e procurando outros deuses e fazendo o que era mal aos olhos de Deus. Lembre-se das coisas que Deus fez. Moisés repete isso tantas vezes. Ele, Josué e os outros líderes vêm repetindo as coisas que Deus faz e fez para que a gente lembre-se disso. Né? Tem um filme, hoje tem um filme já em cartaz, A Forja, já fui ver, muito bom, recomendo, é bacana o filme, e ele em algum momento usa uma personagem lá de outro filme que é o Quarto de Guerra, e o Quarto de Guerra fala bem sobre isso, sobre você pedir a Deus, você ter aquele seu espaço para pedir a Deus, mas você ter ali escrito, sabe? A gente tem muito livro de pedidos, né? Você não faz caderno de pedidos de oração? Faz, mas sabe o que você precisava fazer? Um caderno de orações atendidas, registrar aquilo que Deus fez. Eu vou começar a fazer isso, eu vou começar a registrar
fazer um diário das coisas que Deus atendeu. É muito importante porque o filme Quarto de Guerra fala bem sobre isso, de você orar, a senhorinha lá tem os pedidos colados até na parede, ela se isola aí, tem um papelzinho, né, os post-its ali na parede, mas quando o pedido é atendido, ela não joga fora nem tira não, ela bota no outro canto, aquele canto em que ela vai orar agradecendo a Deus pelos pedidos que foram atendidos, porque a aflição, quando a gente pede uma coisa, é muito grande, o problema é grande demais, é gigantesco, mas quando Deus atende, parece que a gente esquece, rasga, né, o post-it e joga fora. E Moisés está lembrando ao povo o tempo todo o que Deus fez. E o Salmo 95 cita justamente isso, que o povo foi infiel, foi incrédulo, porque em vez de louvar a Deus pelas coisas que Deus fez, o povo murmurava. Se hoje, nessa geração, também ouvimos a voz do Senhor de alguma forma, devemos ser como aqueles que no passado não devemos, né? Devemos ser como aqueles no passado que colocaram Deus à prova, né? A gente não deve colocar Deus a prova nesse sentido, reclamar de Deus. A gente deve confiar em Deus. Devemos entregar a Deus as coisas que precisamos e devemos lembrar que Ele nos atende. Né? Fato, Israel, né, saiu do Egito, sucumbiu na rebeldia e na insubmissão, né? Morreu no deserto. É isso que os versículos falam aqui. A prova do deserto reprovou aquele povo, né? E olha que era para ser uma prova curta. E porque o povo já foi reprovado logo de cara, eles acabaram ficando no deserto. Eles ficaram 40 anos lá por conta de terem ouvido os espias, os 10 espias incrédulos, por assim dizer, e não os 2 que falavam que Deus daria aquela terra a eles. Né? Deus os reprovou. Né? Deus reprovou eles quando a fé deles foi avaliada, foi colocada à prova. E a gente precisa ter muita atenção com isso. Quando Deus colocar nossa fé à prova, nós precisamos ter cuidado para não sermos reprovados. Misericórdia, Senhor. Misericórdia. Que eu lembre que eu tenho um Deus. Eu lembre que nas provas de fé eu preciso confiar em Deus. Aquela geração foi reprovada e por isso o Salmo 95 e o autor aos Hebreus fala aqui, né, cita, não entrou no meu descanso, não entrou na terra prometida. A terra prometida seria o descanso. Se o povo tivesse cumprido o que Deus fez, que Deus prometeu, lá com seus 60, 70 anos estaria assentado na terra prometida, vivendo em paz. Você vê lá a vida de Josué e de Caleb, né? Ele ainda entrou na terra, ele ainda travou guerras ali, mas depois a terra teve descanso e Josué teve descanso. E Caleb também teve descanso na terra prometida. Mas esse povo que foi incrédulo foi reprovado e seus cadáveres caíram no deserto. Até hoje somos provados, né? Nos desertos da vida. E a gente precisa ter cuidado que na nossa peregrinação a gente não pode ficar murmurando contra Deus. Precisamos crer que Deus sabe, e sabe muito bem o que a gente está passando e qual é a solução. O deserto nessa vida é passageiro, né? E quando passar o deserto, a gente vai entrar no descanso de Deus. E por isso a gente não pode deixar que a incredulidade tome posse do nosso coração no tempo que se chama hoje. Ok? Para pensar e agir. Ele pergunta aqui, você consegue lembrar de alguma experiência extraordinária de fé em sua igreja? Ou que os irmãos da geração passada experimentaram? Será que eles deixaram alguma história para nós? Será que eles
ou se deixaram, será que eu conheço essa história? Como foi a construção do templo da sua igreja? Geralmente isso é um grande problema para a igreja. É muito dinheiro, é muita obra, né? E é muito complicado. Essas experiências de fé nos encorajam. Né? Na nossa igreja a gente tem uma irmã fundadora que alugou um apartamento, né? Para começar a igreja, quando a pessoa começou a se reunir. E num determinado ponto não tinha mais ninguém. Ela, Senhor, me ajuda, porque se não vier mais ninguém, eu não vou alugar mais o apartamento. Se não é da tua vontade, né? E no dia seguinte encheu, e encheu, e encheu, e encheu, e encheu. Né? E aí a igreja veio a se organizar como igreja, o tempo, o povo aumentou e a coisa prosperou. E a gente precisa ter essas histórias vivas em nossa vida. E a nossa geração precisa conhecer as histórias da outra geração. Você considera a sua geração fiel ao Senhor? Cri, 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 né? Qual seria o maior legado espiritual da sua geração para a próxima geração? Não sei. Será que a gente tem cumprido a missão? Fiel é cumprir a missão. Será que a gente tem cumprido a missão? Primeira reação quando os sofrimentos da vida te alcançam ou me alcançam. Eu busco socorro em Deus, ou eu, meu Deus do céu, por que, Senhor, isso está acontecendo? Eu murmuro, eu oro, eu confio. O que eu faço? O que você faz? Que Deus nos ajude, nos oriente, nos ilumine para sempre buscar nele a salvação, a resposta para os nossos problemas, com uma atitude de confiança, nunca murmuração. Amém?